Heródoto Barbeiro. Hoje o nosso convidado aqui é o professor e também conselheiro da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é autor de vários livros, entre eles este, que é o mais recente dele, que você está vendo aí, olha, Francisco Gracioso, Empresas Perenes, Humanismo com Filosofia de Gestão, publicado pela editora Atlas. Professor Francisco Gracioso, muito obrigado pela gentileza, pela participação conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia, Heródoto. Bom dia aos internautas. Para mim também é um prazer e é um orgulho ser entrevistado por você. Muito obrigado. Professor Francisco Gracioso, por que humanismo como filosofia de gestão? É uma nova atitude? A gestão foi até um determinado momento não humanista e a partir de um determinado momento assumiu essa figura, essa feição humanista? Ela sempre existiu, porém está se caracterizando claramente como uma filosofia distinta, principalmente no Brasil. É curioso que se diga isto. Pelas minhas observações, o Brasil é um dos países em que este espírito humanista está mais presente e cada vez mais presente na gestão de empresas de todos os tamanhos. Agora, por que isso? Porque uma tradição cultural brasileira, há uma afinidade entre a maneira brasileira de gerir e o humanismo. Qual é a ponte que liga uma coisa à outra? Se você me permite, eu gostaria de conceituar rapidamente o que é o humanismo e partir daí. O humanismo é o reconhecimento de que o ser humano é a coisa mais importante que existe na face da Terra. É a maravilha das maravilhas. Dentro de cada ser humano existe uma centelha do Espírito Divino aberto ao desenvolvimento. Cada um de nós, indivíduos isolados, somos depositários desse Espírito que permite um desenvolvimento, uma evolução muito grande, não tem limites, e é evidente que para as empresas que tiram cada vez mais, ou deviam tirar cada vez mais partido desta possibilidade de desenvolvimento humano, isto é importante. Nos próximos anos, Heródoto, eu diria que o maior desafio dos empresários, de modo geral, será conciliar duas coisas: os interesses, a motivação, o comportamento de cada um dos seus funcionários e os interesses e objetivos da empresa. Não é fácil, nunca foi fácil conciliar estas coisas e está se tornando cada vez mais difícil pela própria evolução das pessoas, que se tornam mais hedonistas, mais individualistas. Aqui no Brasil, o humanismo, de certa forma, herdou certas características que trouxemos da Europa e que, de início, entre nós, resultaram na administração paternalista, que por muito tempo foi a marca registrada da empresa brasileira. Com o tempo, com a globalização, o paternalismo tornou-se superado, impossível de se manter, porém aquela preocupação com o indivíduo, aquela preocupação com a sociedade permaneceu no espírito de muitos empresários e associou-se, de certa forma, às preocupações novas com a sustentabilidade e com a responsabilidade social. Eu diria, Heródoto, que no Brasil as pessoas sensíveis, pelo menos, ficam mais abertas, mais conscientes da responsabilidade, do dever que temos de participar da solução de problemas sociais. Tudo isto resulta nesta gestão que eu chamo de humanista. Professor Francisco Gracioso, professor, o Oswaldo, que está aqui nos assistindo, e ele mandou então um e-mail para o senhor dizendo o seguinte:
Não é utopia falar em humanismo nas empresas numa época em que a pressão por resultado das organizações é cada vez maior? Eu gostei dessa pergunta. Me permite chegar a um dos pontos básicos deste meu livro. Ele se destina justamente a combater a falácia segundo a qual uma gestão humanista não pode estar focada em resultados. Não é verdade. O gestor humanista e a empresa humanista não é uma empresa voltada para a cultura do country club. Muito longe disto. Ela pode e deve ter os mesmos objetivos que as empresas pragmáticas focadas em resultado. O nosso objetivo é maximizar o resultado, porém, nós reconhecemos que para chegar lá, nós temos ao nosso dispor, como arma mais poderosa, os seres humanos, a força humana com que contamos. E procuramos tirar o maior proveito possível dela através de técnicas adequadas. Professor Francisco Garcia, professor, entre outras coisas, no livro de sua autoria, Empresas Perenes, o que é que o humanismo tem a ver com a perenidade de uma empresa? Por que ele contribui para que essa empresa seja perene? É possível ganhar muito dinheiro rapidamente por pouco tempo. Isto muita gente faz, muita gente consegue. Há empresas que têm no mercado um ciclo de vida muito curto, que de certa forma foi até planejado pelos seus proprietários. O humanismo é talvez a filosofia, ou uma delas, que mais contribui para dar estabilidade, para dar longevidade às empresas. A empresa sobrevive realmente às crises muito melhor do que qualquer outra. Bom, o senhor usou dois termos que me lembrou aí o Renascimento, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. O humanismo, que se desenvolve no Renascimento, e também a palavra hedonismo, que também é outra característica do Renascimento, dessa passagem, dessa mudança. Mas quando a gente diz o homem está no centro do universo e não mais Deus, porque os humanistas desbancaram os escolásticos e colocaram o homem no centro da atenção de todas as coisas. Isso é compatível, eu digo, com o espírito da própria empresa? Veja, isto é o caminho para conciliar os nossos interesses, nossos do proprietário, do acionista, com os objetivos, os interesses das pessoas que reunimos ao nosso redor. Nós admitimos, nós reconhecemos que o progresso, o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um dos que trabalham conosco é parte do nosso dever. E isto tranquilamente se soma, tem um fator cumulativo para os resultados da empresa. Por exemplo, Heródoto torna viável a empresa inovadora, voltada para a inovação e as mudanças contínuas, que é um dos grandes desafios da empresa moderna. Nenhuma outra empresa como a humanista pode criar dentro de si mesma as estruturas e a motivação para que de lá surja a inovação constante. Professor Gracioso, a Luciane também faz uma pergunta aqui no mundocorporativo@cbn.com.br ao senhor, dizendo o seguinte: o senhor pode dar exemplos de empresas no Brasil que adotam o humanismo em sua gestão ou na forma defendida aqui pelo seu livro? Posso. O primeiro que me vem à mente realmente é o Grupo Santander Banco Real. Na verdade, tudo começou com o Banco Real, onde está Fábio Barbosa, um homem que faz parte de um grupo pequeno, porém extremamente ativo de gestores humanistas. Ele começou há 10 anos, quando o Banco Real comprou
Quando os holandeses compraram o então Banco Real, a introdução e o desenvolvimento de uma cultura organizacional humanista no banco, que todos conhecem através das próprias manifestações que ele ao longo desses anos fez. Tem aí um exemplo curioso e impressionante, Heródoto. Quando o Santander comprou o Real, seria de se esperar que o Santander afastasse a cultura do banco comprado e exigisse que prevalecesse a sua própria cultura. Não foi o que aconteceu. O Grupo Santander espanhol reconheceu a importância da cultura humanista do Banco Real para o futuro do novo banco que estava surgindo e deu carta branca ao Fábio Barbosa para implementar no Santander Real, que é o banco de hoje, a cultura que veio do Real. Outro exemplo, sem dúvida, que mostra que não é apenas a grande empresa que pode adotá-lo, é o da senhora Sheiko Aoki, presidente dos hotéis Blue Tree. A Sheiko é de origem japonesa, embora seja integrada totalmente na cultura brasileira. A Sheiko diz com muita simplicidade: uma das razões que me permitiu criar uma rede de hotéis modelar, como a Blue Tree realmente é que eu sou fiel à filosofia à missão de servir que eu herdei de meus antepassados japoneses. Ora, Heródoto, a missão de servir é um dos pilares da gestão humanista. Todo gestor humanista procura justamente tornar-se útil ao próximo e tornar este mundo um pouco melhor do que quando o encontramos. Agora, o humanismo, quando aplicado na relação entre a empresa e seus colaboradores, seus funcionários, como é que isso se materializa? É melhor trabalhar numa empresa humanista do que uma empresa não humanista? Bem, você sabe que existe um movimento chamado As Melhores Empresas para se Trabalhar. Aqui no Brasil, esse movimento é dirigido pelo Tolov, um homem que eu entrevisto, está na terceira parte do livro. O Tolov dá inúmeros exemplos que provam que as empresas consideradas como as melhores para se trabalhar são também aquelas mais lucrativas. Nós próprios, na SPM, já desenvolvemos estudos que provam isto. As empresas onde o ambiente é reconhecido pelos funcionários como bom para se viver, conviver, são também as mais lucrativas no longo prazo. É por isso que eu falo muito em empresas perenes. Agora, qual é o momento que uma empresa opta por aderir ou não a esse humanismo? É uma decisão da empresa, é uma decisão da corporação, é uma decisão do seu presidente, você citou agora há pouco o Fábio Barbosa. Não é? Qual é o momento de dizer, vamos ou não vamos aderir a essa postura? A centelha inicial vem do presidente. Por exemplo, no caso da Natura, que também está no livro o exemplo, a centelha inicial veio do Guilherme Leal, que nos dá uma entrevista aqui e que agora está concorrendo a essa eleição. O Guilherme Leal, como Fábio Barbosa e muitos outros, acreditava na ética, na missão de servir, no respeito ao ser humano, na integração na comunidade. São os fatores básicos do humanismo. E ele, em conjunto com os colegas que ele catequizou, que ele reuniu ao seu redor, criou, a partir do início, quando a Natura era ainda muito pequena, uma empresa que cresceu humanista e se mantém humanista até hoje. O mesmo ocorre com o Fábio Barbosa e com muitos outros. Eu diria que o conceito de empresa humanista, Heródoto, deve ser encarado com certo cuidado. Não existe a empresa humanista ideal, totalmente humanista. Mas existem, e é este o objetivo da terceira parte desse livro,
muitas empresas que incluem suas crenças e valores, e nós vamos falar disso depois, valores e crenças humanistas. Eu incluo entre elas, por exemplo, a Editora Abril. A Editora Abril é extremamente zelosa em seus valores e crenças do conteúdo humanista que elas têm. Por quê? Novamente respondendo a tua pergunta, pela influência que lá dentro sempre exerceu o seu atual presidente, o Roberto Civita, né? Não há dúvida, é do presidente que vem o exemplo. Aliás, o humanismo, é bom que se diga, exige dos gestores, acima de tudo, exemplo pessoal. É o velho provérbio latino, a palavra levanta, o exemplo arrasta. Eu nunca vi, Heródoto, na minha longa experiência como executivo, nada melhor do que o exemplo pessoal para trazer as pessoas para perto de você e fazê-los e motivá-los para atos e realizações que eles próprios não imaginavam ser possíveis. Então eu posso entender que essa postura humanista não admite uma contradição entre aquilo que está escrito e aquilo que está sendo feito. Não. Tanto assim que ela, para funcionar na prática, precisa de duas coisas. Em primeiro lugar, uma cultura organizacional humanista. Nós sabemos o que é a cultura de uma empresa. É o conjunto de crenças, valores, atitudes, que muitas vezes, é curioso dizer isto, nem sequer estão no papel por escrito, mas que estão claras, muito claras na mente das pessoas que dirigem aquela empresa e são transmitidas continuamente para aqueles que chegam à empresa. Porém, a cultura apenas não basta, é preciso também o estilo de gestão do homem responsável. É o número um, é o CEO, é o presidente ou responsável executivo principal. Quando a cultura e o estilo de gestão coincidem entre si, você tem aí os elementos indispensáveis para que uma gestão humanista ocorra. Professor Francisco Gracioso, a Fabrícia está aqui também no e-mail, no CBN, ou no mundocorporativo@cbn.com.br. Então é o seguinte, a pessoa é o principal ativo de uma empresa com prática de gestão humanista? Pergunta, a primeira parte. Como uma organização humanista faz a escolha de seus líderes? Na verdade, a empresa humanista tem o mesmo problema que toda e qualquer empresa. Ela deve escolher pessoas que darão resultados. Porém, é possível escolher pessoas que, pelo menos, não tenham posição firmada contra o humanismo. Pessoas que tenham, acima de tudo, Heródoto, ética pessoal e social. A ética é o principal fator que compõe o mix do humanismo. Em seguida, o interesse genuíno pelos outros, o interesse genuíno pelas pessoas. Em terceiro, o respeito às diferenças. Isto é muito importante em qualquer gestão humanista. Nós sabemos muito bem que é fácil, é muito fácil administrar um lugar onde todos pensam do mesmo lugar, da mesma forma, mas é estéril, né? A administração é muito mais produtiva e rica quando você tem pessoas que não concordam com você. Veja, então, respondendo a tua pergunta, eu, como gestor humanista, não devo e jamais iria escolher apenas pessoas que pensam como eu para fazer parte do meu time de gerência. Eu quero a variedade que existe no mundo. Se Deus não quisesse, ele não teria criado os homens tão diferentes entre si. Se ele criou, é porque ele sabe que isto é necessário. No nosso microcosmos, que é a empresa, nós deveremos fazer exatamente a mesma coisa.
Professor Gracioso, quando ocorre um conflito entre a empresa e o seu colaborador, o seu funcionário, como é que uma empresa humanista resolve? Porque conflitos também são muito comuns nas empresas, não é verdade? Na verdade, eu já disse e repito, não confundamos jamais o humanismo com o country club. A empresa humanista pode e deve ser dirigida com seriedade e com severidade. Eu próprio já demiti pessoas que demonstraram não aceitar, depois de testados e experimentados por um período razoável, não aceitar os critérios humanistas que eu insisto em manter. Critérios éticos, critérios de atitude, critérios de participação. As pessoas podem e devem ser excluídas. Sim. Eu tenho aqui uma pergunta do Jefferson, diz o seguinte: como diretor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que mensagem o senhor pode dar para o jovem que acaba de sair da faculdade e começa a luta para entrar no mercado de trabalho? Ele deve, vou acrescentar aqui a pergunta do Jefferson, ele deve procurar as empresas humanistas para trabalhar? Se ele puder, porque infelizmente nem tudo está ao nosso alcance, ele deveria procurar uma dessas empresas classificadas como bons lugares para se trabalhar. De qualquer forma, ele deveria fazer duas coisas. Em primeiro lugar, definir os seus próprios valores. Os jovens devem ter consciência que cada vez mais, Heródoto, as empresas que os procuram e selecionam prestam atenção ao comportamento, às atitudes e à ética pessoal. Isto, aqui entre nós, chega a valer mais do que os conhecimentos formais que nós transmitimos nas escolas. Em segundo lugar, ele deveria, na medida do possível, procurar uma empresa que esteja de acordo com a sua maneira de ver o mundo. Se ele é ético, se ele é participativo, se ele pretende desenvolver valores humanistas, ele será muito mais útil para uma empresa que pensa da mesma maneira. Bom, eu havia chamado sua atenção agora há pouco sobre o capítulo número 5º do seu livro, dizendo assim: viver continua sendo um ofício perigoso, e o senhor começa dizendo o seguinte: no mundo de hoje as mudanças políticas, econômicas e sociais são tão rápidas e frequentes que já se tornou comum dizermos que a única coisa que podemos ter certeza é que as mudanças são inevitáveis. Exatamente. Imagine, Heródoto, que plano estratégico de longo prazo, um plano quinquenal ou decenal das grandes empresas previa a queda do Muro de Berlim exatamente quando ele aconteceu? Ninguém. E há tantas coisas, as Torres Gêmeas, quem previa aquilo? Aquilo mudou o mundo, não é? A bolha imobiliária americana foi a terceira grande mudança que ocorreu inesperadamente. Não é possível prever que isto aconteça. De tal forma, esta é a tese desse capítulo, o verdadeiro objetivo do plano estratégico não é fazer previsões. Vamos vender tanto, vamos poder cobrar tanto. O principal objetivo é definir as nossas estratégias de competição. E um dos elementos dessa estratégia de competição, talvez o mais importante, deve ser a nossa consciência, a nossa predisposição a aproveitar o acaso, o inesperado, assim que ele ocorrer, antes que os concorrentes o façam. Isso é que poderia dar a ele um diferencial competitivo. Mas sem dúvida nenhuma. Eu tenho tempo, posso até dar um pequeno exemplo que o livro comenta. Claro. A Antártica, antes de se fundir com a Brahma para formar a Ambev, tinha uma marca secundária de cerveja chamada Boêmia, que era vendida em Petrópolis e que caiu no gosto do presidente João Figueiredo. O presidente Figueiredo, no churrasco lá de Brasília,
encomendava caixotes de Boêmia para distribuir para todos os convidados, porque achava que a Boêmia era a melhor cerveja do Brasil. Isto, de um momento para outro, de uma forma totalmente inesperada, projetou a marca num determinado nível, pelo menos. A Antártica percebeu e imediatamente, a partir de lá, aproveitou, transformou a Boêmia naquilo que é hoje, que é a quarta grande marca de cerveja brasileira. E tem muitos outros exemplos que eu dou. O importante, sempre, Heródoto, é estar convicto disto. As coisas ocorrem inesperadamente e nós temos de estar preparados para tirar proveito delas antes que os outros o façam. Sim, ou seja, é impossível impedir que o inevitável aconteça. É impossível. A física quântica já provou, eu falo disso no livro, que o universo é regido pela lei da imprevisibilidade. Certo. E é por aí que os gestores, né, têm que olhar para que a sua empresa possa ser, para não ser atropelada muitas vezes com a mudança de um paradigma ou a mudança de um modelo de gestão. Né? Na verdade, a Kodak, por exemplo, foi atropelada. Sem dúvida. A Kodak perdeu o rumo quando a câmara química tradicional foi superada pela câmara digital. Até hoje, eles ainda não sabem bem o que fazer. E, entretanto, a câmara digital dava ou deu sinais de que algo de novo iria acontecer, pelo menos por 3, 4 anos antes do desenlace. Isto é um erro imperdoável. Eu acho que a Xerox também teve alguma coisa semelhante, né? Teve. A partir do momento que eu posso, eu mesmo, copiar tudo na minha casa, não dependo de uma terceira máquina. Tem lá uma impressora acoplada aqui no meu computador. Aliás, ela também reproduz. Qualquer documento que eu coloco lá na máquina, ela reproduz. A Xerox era talvez a empresa estrangeira mais lucrativa no Brasil, em termos de percentagem sobre o faturamento, até que isso aconteceu. São outros exemplos. Professor Francisco Gracioso. Professor Gracioso, eu queria então agradecer aqui a gentileza da sua participação conosco aqui no Mundo Corporativo. O senhor está me dizendo que a Escola Superior de Propaganda e Marketing também vai ter um curso de jornalismo. Seria bom a partir do ano que vem. Os moços já podem nos procurar porque estamos preparando uma surpresa para eles. Uma surpresa. Então isso vai ter um curso de graduação em jornalismo e um curso também, como o senhor diz, de pós-graduação, especialização na área de jornalismo. Exatamente. E eu quero, Heródoto, aproveitar e lhe dar mais um exemplar do livro com uma dedicatória muito pessoal. Obrigado, para mim é uma honra, muito obrigado. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.